Paz do Senhor, igreja. Amém. Que privilégio estar aqui à frente e trazer uma palavra do Senhor. Saber que o Senhor vai me usar como um canal, como um vaso, porque Deus quer falar com você. Amém. Quero agradecer o pastor Everaldo por ter me dado essa confiança de estar ministrando a palavra. O pastor Everaldo me incentivou desde o início a fazer seminário, fazer curso de teologia, e ele sempre me deu essa força e agora ele está me dando essa oportunidade de estar trazendo essa mensagem. E eu espero corresponder tudo aquilo que Deus falou comigo, tudo aquilo que Deus tem falado comigo. Amém? E o tema da mensagem desta manhã é o tempo de Deus. O tempo de Deus. O que é o tempo de Deus? Mas antes de falar, eu preciso correr contra o tempo, porque o tempo está correndo aqui hoje. Tem tudo a ver, né? O que é tempo? Tempo é a duração relativa das coisas, que cria no ser humano a ideia de presente, passado, futuro. Um período contínuo do qual os eventos se sucedem. Esse é o nosso tempo. Nós chamamos esse tempo de tempo cronológico. É o tempo cronos. Nós temos o relógio, marca o tempo. Nós temos os dias da semana. Nós temos as horas. Nós temos o ano, 365 dias, quando não é ano bissexto. Nós somos regidos por um tempo. Nós entendemos que existe um passado. Estamos nesse presente, que se chama hoje, agora. E existe um futuro, né? Então, nós temos essa noção de tempo. E nós nascemos, um tempo começa a contar na nossa vida. E a gente vai ficando mais velho, a gente é bebezinho, criança, vai virando um adolescente, jovem, adulto, meia-idade, cheguei na meia-idade. Vamos ficando mais velhos, vamos precisar entrar no ônibus, não pagar passagem. E o tempo vai correndo. Você já parou para pensar? Eu estava pensando, sempre eu passo aqui em frente ao campo, eu lembro o tempo que eu corria nesse campo. Eu ia para um lado e para o outro, não parava, meu pai tinha que me buscar, porque escurecia e eu não ia para casa. É como se fosse ontem. Você consegue lembrar da sua infância? Você consegue lembrar das coisas que você viveu? É como se fosse ontem. Mas já é passado. Já se passou. Essa semana eu fui tomar a vacina. Encontrei a Kelly, ficamos conversando. E eu fui tomar a vacina na escola onde eu estudei. O Olavo Fontoura, que fica aqui do lado. E eu e a Néa tiramos uma foto e colocamos no grupo de quem estudou no Olavo Fontoura em 90, terminou em 94. Os formandos de 94. 94. Faz tempo. E a gente tirou uma foto e um monte de gente curtiu e ficou aquela nostalgia, né? Ai, que tempo bom. Ai, como eu amava a professora tal. Como eu amava esse tempo. E eu e a Néia estudamos juntos na 7ª e 8ª série. E eu já era apaixonado por ela. Só ela não sabia. E a gente fez muita coisa junto. A gente fazia trabalho junto, a gente estudou junto. Então a gente conseguiu reviver esse tempo. Que a gente fez muita coisa junto. Os meus filhos estão aqui, a gente cabulava a aula junto. A gente fazia umas coisas juntos. Que a gente era muito amigo. E a gente reviveu esse tempo. Então, é uma coisa que ficou para trás. Ficou no passado. Mas quando nós lembramos, nos traz um conforto, nos traz uma alegria que foi um tempo bom das nossas vidas. Quanto tempo bom vocês viveram? Vocês tiveram uma família maravilhosa, tiveram um tempo de estudar, de fazer coisas que ficou no passado, mas foram coisas boas. Mas o tempo é implacável. O tempo não para. Acho que tem uma música do Cazuza que fala: o tempo não para. Eu não lembro dessa música, mas ele fala essa frase. Eu gosto de ouvir
eu estou indo para o trabalho, eu ouço a Band News. E ele fala assim, eles falavam assim, em 20 minutos tudo pode mudar. Agora eles falam assim, em 1 segundo tudo pode mudar. Antes era 20, agora é 1. Falei, meu Deus, será que eles entenderam que Deus está abreviando os tempos? Não está sendo muito corrido, meus irmãos? A gente não tem tempo. Quando a gente vê já é tal horário, fala, meu Deus, eu deixei de fazer isso, eu deixei de fazer aquilo, e o tempo vai passando. Eu queria ler em Eclesiastes 3, que é um texto muito conhecido, que fala sobre tempo. E eu vejo muito essa nostalgia, né? A gente querer lembrar. A gente tem um grupo da escola que a gente estudou. A gente tem séries, tem filmes que retratam os anos 80, né? Os adolescentes gostam, Stranger Things, que é uma série que passa em 1984, 83. Todo mundo odeia o Chris. Séries que retratam o passado de alguém, né? Eu fui com o Júnior, né, Júnior? A gente foi numa loja que ele queria comprar um tênis do Michael Jordan, que o Michael Jordan usou em 1994, na época que o Michael Jordan era o Michael Jordan mesmo. E a Nike fez um tênis só para ele, que era o Air Jordan. E esse menino queria comprar esse tênis. Eu falei, meu Deus, o tênis custa R$1.600. Eu falei, Júnior, não faz isso. Em nome de Jesus, não faz isso, não compra esse tênis. E ele quase comprou, ele foi na sede de comprar esse tênis. Essa nostalgia que está gerando, sabe? As pessoas querem relembrar esses tempos. Aí é tênis, é roupa, é série, é marca. Tudo para relembrar aquele tempo que foi bom, né? Eclesiastes diz assim: o tempo certo de todas as coisas. Eu vou ler aqui rapidinho. Tudo tem uma ocasião certa, e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Até 8. Nossa, há uma descrição sobre tempo aqui, né? E nós vivemos exatamente tudo isso que creio que é Salomão que escreveu. Há tempo para todas as coisas. Há tempo que estamos tristes, há tempo que estamos felizes. E como ele vai descrevendo aqui, há um tempo, versículo 1, e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Eu quero que você foque nesse texto. Há um tempo certo para todas as coisas. Há um tempo certo. Há um tempo determinado para cada propósito nosso aqui na terra. Estamos presos a esse tempo, mas não é possível você manipular esse tempo. Não é possível você voltar no seu passado. Não é possível você esticar a sua hora do dia. E nem é possível abreviar. Nós não temos esse controle. Nós temos esse controle. Presos a esse tempo. Estamos presos a esse tempo. Tiago 4,14 diz assim: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Nós não temos muito tempo. Nós não temos muito tempo. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta manhã. Deus não está preso a este tempo. Deus não está preso a esse tempo cronológico. O tempo de Deus
ele é diferente do nosso tempo. E eu vou mostrar para vocês isso. Esse é o tempo de Deus que eu quero falar. É o tema dessa mensagem. Não é o nosso tempo cronológico. Eu quero falar de um outro tempo. Eu quero que você entenda que existe o nosso tempo, mas existe o tempo de Deus. É um outro tempo. É um outro tempo. Efésios 1, 7 a 10 diz assim: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. O que esse texto quer dizer? Ele quer dizer que essa Bíblia que você está na sua mão, desde Gênesis a Apocalipse, ela fala a respeito de Jesus. Tudo neste mundo está convergindo, todo o universo, os anjos, tudo vai convergir em Cristo, na plenitude dos tempos. O que é plenitude do tempo? Eu estava lendo aqui esse tempo, essa plenitude do tempo. Esse tempo ele é diferente do nosso tempo. Na tradução do grego, que é a tradução da Bíblia original do Novo Testamento, esse tempo ele se chama Kairos. O nosso tempo, em outros textos, a tradução do original ele é chamado de Cronos. Nós temos o tempo Cronos, que é o nosso tempo, e nós temos o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. O que é esse tempo de Deus? É o tempo oportuno de Deus. É o melhor momento. É onde Deus ele entra na nossa história, no nosso tempo Cronos, e ele transforma a nossa história. E Deus fez isso através de quem? De Jesus. Jesus ele veio a este mundo. A palavra de Deus diz que ele veio na plenitude dos tempos. Jesus ele veio no tempo certo. Ele veio no tempo oportuno de Deus. Porque se ele não viesse, nós estaríamos perdidos. Mas ele veio no tempo de Deus para nos salvar. E hoje nós estamos aqui e podemos declarar que Cristo morreu pelos meus pecados e hoje eu sou salvo em Cristo Jesus. Jesus ele veio na plenitude dos tempos. Ele veio no tempo certo. E ele continua vindo. O tempo de Deus ele continua junto com o nosso tempo. Ele continua entrelaçado com o nosso tempo. Porque o Espírito Santo de Deus, ele está presente nesse mundo. Então o tempo de Deus, o tempo Kairos de Deus, ele está junto com o nosso tempo Cronos. E Deus ele está tocando em nós. Ele está falando conosco. O céu está aqui, através do Espírito Santo que habita em nós. Amém? Aleluia. Continuando aqui. O tempo de Deus é o tempo Kairos, que é o tempo oportuno, o tempo certo. 2 Pedro 3, 8, 9, diz assim, capítulo 3, diz assim: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não está preso ao nosso tempo de um dia. Para Ele é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Percebem a diferença? Aqui deu para perceber um pouco dessa diferença do tempo de Deus. Ele não está preso ao nosso tempo. Gálatas 4, capítulo 4, versículo 4 diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, quando chegou no tempo certo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Deus enviou o seu Filho a este mundo para nos salvar, no tempo certo de Deus. Então a plenitude dos tempos é o decreto de Deus para que a sua vontade seja cumprida em nosso tempo. Amém? É um decreto de Deus para que a vontade dele se cumpra na nossa vida. E a vontade do Senhor ela vai se cumprir.
porque Ele não está preso ao nosso tempo. Você pode ver as circunstâncias, você pode ver os problemas que estão acontecendo, mas tudo está no controle, no tempo de Deus. Tudo está no controle dele. E Jesus, ele veio no tempo oportuno, e ele muda a história desse mundo, porque nós temos no tempo cronológico, antes de Cristo e depois de Cristo. Ele mudou a história. Quando Deus entra na história, Ele muda a nossa história. Nós temos o antes de Cristo e o depois de Cristo. Você andava longe de Deus, sem conhecê-lo, mas no tempo oportuno, através do Espírito Santo, Ele te convenceu, e Ele mudou a sua história, Ele mudou a minha história, e hoje nós estamos aqui, porque Deus mudou a nossa história. Amém? Continuando, nós temos o antes e o depois de Cristo em nós. Antes de Cristo eu era outra pessoa, mas depois de Cristo eu fui transformado, eu fui renovado. O Espírito Santo me convenceu da graça, da justiça e do juízo, e hoje eu tenho o Senhor em mim. Você tem o Senhor em você? Ele mudou a sua história, Ele mudou a nossa história. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Deus é o Senhor do tempo, Ele pode mudar a nossa história. A minha vida foi mudada por Ele. Romanos 5:6, capítulo 5, versículo 6 diz: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. No devido tempo, quando ainda éramos fracos, Jesus veio e morreu por nós, no nosso tempo, há 2000 anos atrás, mas Ele morreu em nós. Ele veio no nosso tempo e nos fez voltar lá atrás e mostrar que Ele morreu por nós e mudou a nossa história a partir desse tempo. Amém. Aleluia. Deus não parou, Ele está aqui, Ele continua trabalhando. Nós vivemos esse tempo cronológico, mas nós temos o tempo oportuno de Deus, que pode mudar todas as coisas. Ele continua mudando as histórias, Ele continua mudando as nossas vidas, Ele vai continuar trazendo pessoas para este lugar, Ele vai continuar salvando as pessoas, Ele vai continuar libertando as pessoas, porque é o tempo oportuno de Deus, é o tempo de Deus que está neste mundo. Só que nós temos um problema, temos alguns probleminhas. Deus, Ele não muda, Deus é imutável, Ele é infinito, mas nós mudamos. O tempo passa e a gente se esquece, das promessas, a gente se esquece daquilo que Deus falou conosco no passado. O tempo é implacável, meus irmãos. À medida que o tempo vai passando, a gente vai se esquecendo de coisas, a gente vai deixando de fazer coisas, porque esse corpo aqui, ele é perecível, ele vai um dia para o seu lugar, e a gente vai se esquecendo. Eu acredito que no dia que a gente se encontrar com Deus, a gente vai lembrar de tanta coisa que a gente poderia ter feito e a gente deixou de fazer, mas a gente vai estar diante dele e não vai ter mais tempo, porque não vai ser mais o nosso tempo. Esse tempo vai cessar e a gente vai pensar: puxa, eu deveria ter feito tanta coisa. O pastor Everaldo, nesta manhã, ele falou com a gente aqui que a gente precisa abraçar mais, a gente precisa compreender mais as pessoas, ser mais compreensíveis. E tem tudo a ver com que esse texto que eu quero trazer nesta manhã. Sabe quantas picuinhas a gente tem feito,
E a gente não tem aproveitado esse tempo que Deus nos deu. Meu Deus te deu um dia maravilhoso. E a gente fica preso a certas coisas. E a gente deixa de viver. A gente deixa de sentir. A gente esquece, às vezes, a gente esquece do primeiro amor. Você lembra do primeiro amor, quando você encontrou a Deus? Quando você teve aquele encontro com Deus? Aquele amor que te fazia vir para a igreja todo dia. Se deixasse, você vinha todo dia. E hoje? Como você está hoje? A gente vai se perdendo, não porque é uma escolha nossa também, mas esse mundo, ele tem tanta coisa para nos oferecer, ele tem tanta série no Netflix, ele tem tanta novela na Globo, e a gente vai se perdendo. A gente deixa de ler a palavra, e a gente assiste uma maratona, a gente maratona séries na Netflix. Estou falando isso que tem uns jovens lá em cima, tá? Que assistem muitas séries, assim como eu gosto de assistir. Um episódio tem 1 hora. Se a gente for maratonar uma série que tem 12 episódios, são 12 horas. 12 horas. Tem gente que fica 12 horas assistindo uma série sem parar. Mas a gente não consegue ficar 12 minutos lendo a palavra de Deus. Tem um estudo que diz que o brasileiro, mexendo no celular, sabe, ele fica mexendo assim no Instagram, no Facebook. Sabe quantas vezes a gente faz isso? É como se fosse, eu não sei qual é a distância daqui até a base que tem ali na Vila das Mercês. Não sei se tem 900 metros, mas é 900 metros por dia que a gente fica assim, ó. A gente virou um robô, vendo postagem, coisas que as pessoas postam. Quanto tempo a gente tem perdido? Quanto tempo a gente tem perdido das nossas vidas? Não estou dizendo que é ruim novela. É bom assistir novela. Eu particularmente não gosto. Eu gosto de assistir série, eu gosto de assistir filme. Tem tudo a ver com o que eu faço. Eu trabalho com edição de vídeo. E assistir filmes, para mim, é uma referência daquilo que às vezes eu quero fazer, de eu quero editar. Mas eu não posso ficar perdendo meu tempo assistindo essas coisas, sendo que Deus tem grandes coisas para a minha vida. Deus tem grandes coisas para você. O que você está fazendo do seu tempo? O que você está fazendo do seu tempo, meu jovem? O que vocês estão fazendo do seu tempo? O problema é que a gente vai se esquecendo das coisas também. O tempo cronológico, ele pode ser o nosso grande inimigo, porque o tempo vai passando e a gente vai se esquecendo. A gente fala, não, mas Deus, o Senhor falou que ia fazer isso comigo, o Senhor falou que ia acontecer isso, ia acontecer aquilo, mas não acontece. Deus, eu estou aqui esperando, Senhor. E as promessas, tudo aquilo que o Senhor falou para mim, Senhor. O povo de Israel, quando saiu do Egito, em Êxodo 16, capítulo 16, versículo 15, Deus manda pão do céu, e eles dizem, o que é isso? Eles olham para os campos, aquele maná, aquele pão que desceu do céu, e eles falam, o que é isso? Eles estavam maravilhados, porque Deus estava alimentando eles com o pão do céu, com o maná e as cordonizes, com carne. Deus dava tudo para eles no deserto. Eles estavam experimentando um milagre diário. A nuvem de glória cobria eles naquele calor escaldante, e à noite a luz do Senhor iluminava aquele povo. Olha que bênção, Deus ali atuando.
Deus atuando. Mas olha, o tempo foi passando. O tempo foi passando daquele povo. E olha que eles falam aqui em Números 21, 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir para o Egito, para morrermos nesse deserto? Pois aqui não tem pão nem água, e a nossa alma tem se fartado deste pão desprezível. O que era bênção, não é mais bênção. Quantas coisas na sua vida você deu glória a Deus, obrigado Senhor por isso, obrigado por este carro, obrigado Senhor por essa casa. O tempo foi passando e você falou: meu, esse carro não serve para nada, esse negócio não serve para nada, tudo aquilo que eu acreditei não serve para nada. Quantas pessoas era para estar aqui neste banco sentado, onde elas estão agora? O tempo foi passando, e o que elas achavam ser bênção estar aqui, hoje elas estão lá fora. Não é mais bênção para a vida dessas pessoas. Não é mais bênção. Não tem coisa melhor do que estar na presença de Deus. Não há lugar melhor do que estar na presença de Deus. Eu quero estar na presença de Deus todos os dias da minha vida. E Espírito Santo me leva a crer, a acreditar, a não desistir das promessas que Deus tem para nós. Deus tem promessas para você. Ele não desistiu. O tempo está passando, mas Ele sabe o tempo certo para você. Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Por isso, meu irmão, minha irmã, fique firme, creia nas promessas. Ele não desistiu, Ele não se esqueceu de você. Assim como o povo de Israel, eles tinham uma promessa de entrar na nova Canaã, na Canaã, mas eles não entraram. Só entrou quem creu. Aqueles que creram entraram. Eles viram a terra prometida e entraram naquele lugar. Nós vamos entrar na terra prometida de Deus. Não vamos desistir. Deus está atuando. Em meio a essa pandemia, Ele se faz presente. Ele está agindo nessa igreja. Os cultos não pararam. Nós continuamos adorando Deus, porque Ele se faz presente nessa terra. Deus está neste lugar. Deus está falando conosco. Não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto. Hebreus 3:8 diz isso. Não endureça o seu coração, meu irmão. Como o povo de Israel endureceu o coração no tempo de provação. No tempo de provação, ore, se derrame na presença de Deus. Não desista. Não desista. Muitos se perderam, desistiram. Não desista. Há uma eternidade te esperando. Jesus vem nos buscar. Na plenitude do tempo de Deus, Jesus vai voltar e vai nos buscar. Ele vai te buscar. Quantos creem? Amém, Jesus. Amém. Nós não podemos sair do foco. Nós não podemos sair do foco de Deus. Essa pandemia veio para mostrar muita coisa. Qual era a palavra que falavam? Começou a pandemia e a palavra era: fique em casa.
Você fala: Deus, eu não tenho tempo para te louvar, eu não tenho tempo para ler tua palavra, eu não tenho tempo para orar. Aí Deus fala: ó, fica em casa. Tá, Deus, agora eu tenho tempo. Mas você aproveitou esse tempo? Eu creio que aproveitar esse tempo. Deus, eu não tenho tempo. Agora você tem tempo. E quanto tempo você tem? Você fez um culto doméstico? Você fez um culto com a sua família? Você leu a palavra? Você meditou mais? Não dá para chegar na eternidade e falar: Deus, eu não tive tempo. O Facebook está aí para mostrar que você teve tempo. O Facebook vai te acusar. As novelas vão te acusar. Ah, mas ele assistiu todas as novelas da Globo, ele assistiu todas as séries da Netflix, e Amazon, e outros serviços de streaming que estão chegando aí, Disney. Assistiu tudo. Não, Deus, não teve tempo. Não teve tempo? Não teve tempo? Sério? Deus falou para você ficar em casa, você não teve tempo? Você não aproveitou esse tempo para buscar a Deus? Para ser uma pessoa melhor em Deus? Para rever os seus conceitos? Para ver onde você estava errando? Foi um tempo de Deus falou: para, olha para você. O que você está fazendo da sua vida? Tempo não faltou. Estamos voltando à normalidade? As vacinas estão chegando? Glória a Deus. Glória a Deus, vamos voltar ao tempo normal. A esse tempo de trabalho, de correria. Mas você está aproveitando o seu tempo? O teu presente é aquilo que você plantou no passado. Você está exatamente onde você está porque você plantou isso. Se você plantou, você está exatamente onde você está porque no seu passado você plantou algo, ou deixou de plantar, ou deixou de fazer. Alguns estão: glória a Deus, Deus, eu plantei, está na tua presença, hoje eu estou aqui na tua presença, glória a Deus. Talvez outros falam: puxa, Deus, eu deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. Puxa, e o tempo passou. O tempo passou. Tudo que o homem semear, ele colherá. Aí às vezes a gente fica pensando: por que há um vazio dentro de nós? Por que há uma tristeza dentro de nós? Por que há uma aflição dentro de nós? Será que existem em nós vazios de coisas que nós não vivemos, que deveríamos viver? Abraços que deixamos de dar, sorrisos que deixamos de dar, caminhadas com pessoas que nós deveríamos caminhar, caminhamos com pessoas que nos influenciaram negativamente. Então a gente fala: meu Deus, que vazio é esse que eu tenho, Senhor? Será que é o resultado dos nossos encontros? Ou aquilo que a gente deixou de fazer por causa de uma mágoa, por causa de uma falta de perdão? Deixamos de perdoar, deixamos de abraçar, ficamos #chateados. Chateados. E o tempo passou, meu irmão. O tempo passou e não volta mais. Filhos, ouçam as suas mães. O tempo passa. Ouça o conselho da sua mãe, ouça o conselho do seu pai, porque o tempo passa. Um outro problema é quando a gente adianta o tempo. A gente quer que as coisas aconteçam rápido. Eu vou rápido aqui porque o tempo está passando, hein, pastor?
Saul, ele não esperou. Estava acontecendo a guerra, estavam cercando lá, não lembro se eram os filisteus, estavam cercando lá o povo de Israel, e ele olhando aquilo, o pessoal aflito, e ele foi lá e fez o sacrifício. Mas quem faz sacrifício é o sumo sacerdote, que não era Saul, era Samuel, e ele não esperou Samuel chegar. E é engraçado que quando ele termina de fazer, Samuel chega e fala: o que você está fazendo? Existe o tempo certo para as coisas. Às vezes nós queremos adiantar aquilo que Deus falou para a gente fazer, mas a gente não, eu vou fazer meu papel aqui eu vou te ajudar, Deus. É o que Saul fez ali. Eu vou te dar uma força, Deus. Está demorando demais. Mas Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Deus tem o tempo certo. Jesus, ele disse para os seus irmãos, João 7,6: para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é tempo. Os irmãos estavam pressionando para Jesus ir para tal lugar, fazer tal coisa. Ele falou: não. Para vocês, qualquer tempo é certo, né? Não. Para Deus existe o tempo certo de todas as coisas. Existe o tempo oportuno. Existe o tempo de Deus para a sua vida. Espera em Deus. Espera em Deus. Sabe o que acontece quando a gente não espera em Deus? Quem já usou o mapa, Waze, Google Maps, para você ir para tal lugar? Você coloca lá o endereço, aí ele fala tanto tempo e ele traça a rota. Ele fala: vamos, vire à direita, vire à esquerda. E às vezes, eu erro, eu passo. Né, Josi? A gente erra, né? Tem umas ruas assim que é meio estreita, assim, opa, já passei. Aí o que ele faz? Recalculando a rota. E ele fica lá girando assim, ó. Ele fica procurando uma outra rota para você voltar e fazer o caminho. Às vezes, se você erra aquela entrada, aí lá tá, você vai chegar a meio-dia. Aí você erra, ele recalculando a rota. Agora você vai chegar a meio-dia e meio. Isso já aconteceu comigo. Pegar uma rodovia, pegar uma estrada. Se você erra, ele vai recalcular. Pronto, você perdeu o tempo. Quando a gente adianta o tempo das coisas, a gente sai. Muitas vezes a gente sai da igreja, né, pastor? A gente acha que é tempo de fazer as coisas. Eu vou dizer de mim. Eu saí dessa igreja. Eu era jovem, eu queria aprender coisas. Eu achava que a igreja não estava me servindo. Eu falei: não, tem uma igreja ali abençoada. Eu vou para lá, porque lá eu faço isso, lá eu faço aquilo. E eu falei: pastor, foi muito bom estar com você, mas agora eu vou seguir o meu caminho. E o pastor: Adriano, Deus te abençoe, mas se qualquer coisa acontecer, se der errado, volta. Volta. Não digo que deu errado. Eu digo que teve muitas coisas erradas que aconteceram. E eu estava lá e eu falava: puxa vida, eu acho que eu tomei uma decisão errada da minha vida. Recalculando a rota. Recalculando a rota. E eu voltei. E eu voltei, conversei com o pastor. E eu posso dizer, meus irmãos, Deus recalculou a rota e renovou toda a minha história neste lugar. Eu já cheguei, estavam saindo alguns jovens, alguns líderes, e eu fiquei muito triste. Eu falei: o que está acontecendo? Eu falei: Deus, o que está acontecendo com a igreja? E eu falei: não, Deus, agora eu vou ficar quietinho aqui. Eu vou ficar quietinho. Vou entrar na... Sabe aquela esteira ela tem muito em aeroportos. Não é uma esteira, é uma esteira que vai te levando assim. Eu falei: Deus, eu quero ficar na sua esteirinha,
e me leva. Eu vou esperar o tempo agora certo de todas as coisas. E Deus foi renovando, Deus foi falando comigo. Logo me vi envolvido dos jovens, logo estava na liderança dos jovens. E eu falei, nossa, e eu achei que eu ia ficar só um tempo aqui. Meu plano era o seguinte: eu trabalhava numa empresa que ela estava no exterior, e existia a possibilidade de eu ir embora. E eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar para a igreja, vou voltar para a Metodista, vou ficar um tempo lá com o pastor Everaldo, com os pastores, o Regis que estava na época. Vou ficar com a minha mãe, congregando um tempo com ela, porque eu não sei se eu for embora, eu não vou mais ter tempo para estar com ela. Vou ficar com meu tio Daniel, vou ter um tempo com eles. Esse era o meu plano. Mas Deus tinha um plano maior para mim. A empresa, infelizmente, ou felizmente, ela fechou. E eu fiquei. Eu falei, puxa Deus, eu achei que ia ficar só um pouco aqui. E eu já estou aqui há muito tempo. E Deus renovou meu ministério. Fiquei líder dos jovens. Hoje o pastor me confiou a liderança do ministério de louvor. Eu estava no culto, no retiro. E Deus falou, tem alguém aqui que Deus chamou para um chamado pastoral. Aí Deus falou, vai lá, é você. Ai, meu Deus. Sério? É. Então eu estou aqui, ó. Deus, o que você tem para minha vida? Eu vou ficar aqui quietinho, esperando o tempo certo do Senhor. Eu não sei o que você está fazendo da sua vida. Não sei se você precisou recalcular esse tempo. Mas Deus tem um tempo para você. Deus está escrevendo uma história para você. Kelly, enquanto eu estava meditando nessa palavra, foi no dia que eu tomei a vacina e eu estava orando, falando com Deus, e Deus me mostrava você e Ele assinando algo assim sobre você, sobre a sua vida. Aí à tarde você postou a foto do seu apartamento, mas eu quero dizer que não é isso. Eu quero dizer que Deus tem algo maravilhoso para vocês. Deus tem um tempo novo para vocês. Deus tem um tempo novo para a vida de vocês. Ele está escrevendo uma nova história. Uma nova história na vida de vocês, na vida da família de vocês. Amém? Esqueçam que se foi. Não vivam do passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir caminhos e riachos no ermo. Deus está escrevendo uma nova história nas nossas vidas. Se você teve um passado sombrio, triste, coisas aconteceram, Deus fala, eu estou escrevendo uma coisa nova. Uma nova história para você. Estamos no aniversário da igreja. Relembramos muitas coisas boas que Deus fez. Ouvimos as histórias de coisas maravilhosas que Deus fez na vida de vocês, na minha vida. Isso me edifica. Mas isso não quer dizer que Deus ficou no passado. Deus está sempre fazendo coisas novas. Assim como Ele fez no passado de vocês, Ele está escrevendo uma nova história no tempo que se chama hoje. Amém? Em Eclesiastes 7:10 diz, porque os dias do passado foram melhores do que hoje? Ele fala para você, não diga isso. Não diga isso. Porque os dias do passado foram melhores que hoje? Pois não é sábio fazer essas perguntas. Não diga isso. Deus está presente hoje. É o mesmo Deus que esteve presente no passado, com a equipe Luz e Vida, usando vocês. É o mesmo Deus que quer usar os jovens de hoje, quer usar essa igreja de hoje, para fazer algo novo neste bairro. É o mesmo Deus, Ele não muda. E a solução é esperar em Deus. Ele sabe o tempo certo. Porque está abatida a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera
em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. Salmo 47, 42, 5. Espere em Deus. Porque está batida a minha alma. Espere em Deus. Espere em Deus. Deus tem o melhor para nós. Amém? Estou encerrando, tá, pastor? Eu não sei quanto tempo falta. Busque a Deus. Ore. O segredo é esperar em Deus. O segredo é estar na presença de Deus. O segredo é orar. É fazer com que esse tempo Kairos, ele entre na sua vida, aonde você estiver, e Deus fale com você. Talvez a resposta seja não. Talvez a resposta seja sim. E talvez a resposta seja espera. Mas não deixe de buscar, não deixe de estar na presença de Deus. Um certo pastor chamado Billy Graham, que foi um grande evangelista da nossa era, do nosso século, perguntaram para ele: o que você deixou de fazer que você faria assim hoje? Assim que você se arrepende, vamos dizer assim, que você se arrepende de não ter feito, que você gostaria de ter feito mais. E ele respondeu: eu deveria ter orado mais. Que eu acredito que as orações daquele homem tiveram respostas. E ele: puxa, se eu tivesse orado mais, eu teria muito mais respostas de Deus. Eu teria muito mais Deus atuando na minha vida. Quando oramos, Deus responde, Deus fala conosco. No tempo oportuno, Ele fala conosco. Quantas coisas nós estamos deixando de fazer, porque nós deixamos de orar. As coisas que você tem recebido de Deus são resultados da sua oração que você fez no passado. Eu vejo isso na minha vida. Orações que eu fazia e hoje Deus abençoando. Eu falo: nossa Deus, então você orou um outro dia tal. Então eu estou respondendo. Eu amém. Então não deixe de orar, não deixe de buscar. Curva a sua cabeça. Deus, Ele está presente aqui. E Ele conta com pessoas para escrever uma nova história, um novo tempo neste lugar. Deus está te chamando, porque Ele está escrevendo uma nova história, um novo tempo neste lugar. Você crê? Então começa a orar. Peça para o Espírito Santo te mostrar a sua vida, tudo que você viveu, tudo que você sentiu, tudo que você vivenciou na presença de Deus. O Espírito Santo, Ele está trabalhando para que nós estejamos disponibilizados para o Pai no tempo certo, para Deus nos usar, para Deus te usar. Não importa se você é um adolescente, se você é jovem, se você já tem uma idade avançada, Deus quer te usar. Deus quer nos usar. Assim como Ele usou Ananias. Deus falou para Ananias: vai lá na rua direita, lá tem um servo meu que se chama Saulo, você vai orar por ele, e ele vai recobrar a sua visão. Ananias estava orando, e Deus chamou ele. Deus está chamando pessoas que oram, pessoas que estejam na presença dEle. Você pode entrar na presença dEle nesta hora, e falar: Deus, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Espírito Santo de Deus, revela aos meus irmãos nesse momento o que tem feito eles perder tempo da vida deles. Oh Espírito Santo, o que eles estão se dedicando demais, o que está tirando o tempo deles, o que tem sido uma perda de tempo, Senhor. Revele a eles, seja na área espiritual, seja na área sentimental, seja na área financeira. Oh Deus, mostra para eles. Revela, Senhor, que o que está, Senhor, que eles estão gastando tempo e eles estão deixando de fazer. Oh Espírito Santo, Tu se faz presente aqui. Toca
Tu dizes: eu determino o tempo que julgarei com justiça. Diz a palavra do Senhor: há um tempo em que Deus vai julgar com justiça a sua vida, aquilo que você está passando, aquilo que te acusaram. Deus vai julgar com justiça. O que Deus pede para você nesta manhã, no tempo que se chama hoje, é estar na presença dEle. É estar na presença dEle. O que você está criando de boa memória do seu passado? Olha para trás. O tempo que você está criando, o tempo que você criou uma história com seus filhos, com a sua esposa. Tem faltado isso? Se reconcilie, peça perdão, abrace, chore junto. 2 Coríntios 6:2 diz: eu o ouvi, e no tempo favorável eu socorri no dia da salvação. Digo que hoje é o tempo favorável, hoje é o tempo da salvação de Deus na sua vida. Precisamos colocar as nossas angústias, o que é esse vazio em nós, os nossos sonhos, os nossos projetos, diante de Deus. Coloque diante de Deus os seus sonhos, aquilo que precisa ser mudado. Espere em Deus. Deus, o Senhor sabe o que eu quero, o Senhor sabe o que eu desejo, mas será que é o tempo de ir? Será que é o tempo de fazer isso? Pergunte ao Senhor, fale com Ele. Será que é tempo, Deus, de eu fazer isso? Será que é tempo, Deus, de eu tomar essa decisão? Será que é tempo de eu ir, Senhor? Será que é tempo de eu voltar? Oh, Espírito Santo de Deus, revele. Bendirei ao Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. De Salmo 34, você pode bendizer ao Senhor o tempo todo, assim como esse salmista diz: o tempo que se chama hoje, eu o louvarei. O tempo que se chama hoje, eu te bendirei, Senhor. Eu te adorarei no tempo que se chama hoje. No tempo favorável, eu lhe responderei, diz o Senhor. E no dia da salvação, eu o ajudarei. Aleluia. Quantos podem ser como aquela mulher que chegou na casa de Simão e ela derramou o vaso de alabastro aos pés de Jesus, e a palavra de Deus fala que ela chorou, e ela gastou ali aquele perfume, ela se derramou na presença dele. Você pode fazer isso nessa presença gloriosa de Deus que está neste lugar. Quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Você pode dizer: Senhor, eu quero estar na tua presença, Senhor. Mais vale, Senhor, estar na tua presença, Senhor, do que 1000 dias fora dela. Quando estamos na presença de Deus, o Kairós de Deus vem sobre nós, e o Senhor muda a nossa história. O Senhor se faz presente, e Ele te escreve uma nova história. O que vale na sua vida, meu irmão, é viver esse mundo, é desfrutar das coisas desse mundo, ou dizer: Senhor, eu quero que esse tempo da minha vida eu esteja na tua presença.
E não importa o preço, não importa as horas, não importa os dias, eu quero estar, Senhor, na tua presença, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida, porque eu sei que o Senhor está escrevendo uma nova história, eu sei que o Senhor está escrevendo o futuro para mim, porque eu sei que eu não preciso ficar preocupado com o amanhã, porque eu, Senhor, que o amanhã o Senhor está cuidando de tudo, porque eu sei que eu tenho uma história contigo pela eternidade, eu tenho uma eternidade, o Senhor vai me levar para experimentar essa eternidade, onde o tempo não tem fim, não há mais tempo, o nosso tempo se acaba, entramos no tempo novo. Não importa o preço, o perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço, o perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Amém, irmãos? Que a presença de Deus possa te cobrir de graça, de esperança, porque Deus tem algo maravilhoso para você. Confie no Senhor e o mais Ele fará. Amém? Eu agradeço aos irmãos em nome de Jesus.